Catedral da Fé. Catedral da Fé. Uma comunidade de famílias. Lugar de gente feliz. Gente feliz. Quero agradecer, amada igreja. Eu quero agradecer a todos os preletores das 12 unções. Quero agradecer ao Bispo Paulo pela confiança. Confesso que foi e está sendo desafiador para mim poder falar sobre o arrebatamento. Mas eu quero agradecer a Jesus Cristo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Tessalonicenses 4, versos 16 e 17 diz assim: pois dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amém? Aplaude ao nosso Senhor, Ele vai voltar. Glória a Deus. A igreja se assente, por favor. Queridos, quando Paulo ele escreve este texto, quando Paulo escreve esta carta, e eu vou falar das boas novas do arrebatamento. Quando Paulo escreve essa carta, ele está em Corinto, e ele passa por Filipe. Em Filipe ele conhece Lídia. Em Filipe ele expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem. Por causa disso ele vai para a cadeia. Lembra lá que o soldado bate. Aí à meia-noite eles estão cantando. As portas se abrem. De Filipe ele sai. E ele vem para Tessalônica. Em Tessalônica ele passa rapidamente. Ele fica 3 finais de semana. A gente vai ver isso em Atos 16 e especificamente em Atos 17. Atos 17 ele passa por Tessalônica. E ele começa a ministrar. Ele vai direto na sinagoga. Por que na sinagoga? Porque na sinagoga é onde se falava do judaísmo. Na sinagoga é onde se apresentava a Torá, se aprendia a Torá. E ele vai discutir, ele vai revelar através da Torá que este Cristo que ele está ensinando tinha que sofrer e morrer, mas que ele ressuscitou. Eles pegam essa mensagem e mentem. Ele fala: olha, o que ele está pregando, ele está dizendo que um novo rei se levantou. E eles expulsam Paulo de Tessalônica. Então ele passa apressadamente por Tessalônica, por 3 finais de semana, 21 dias, ministrando a palavra ali. Disso ele desce para Bereia. Chegando em Bereia, os que estão lá são mais prudentes. Por quê? Porque examinam a palavra do Senhor todos os dias. Todos os dias. E com isso ele sai dali e ele vai para a Grécia. Na Grécia ele fala acerca de Jesus Cristo. Lembra aquele o Deus que eu prego a vocês é um Deus que vocês adoram e não conhecem? Ao Deus desconhecido, esse Deus que adoro, eu conheço. Ele é o Deus criador dos céus, da terra. Ele está vivo e ele vai voltar. E é essa mensagem que Paulo está levando. Só que os tessalônicos ouvem que ele está salvando, eles vão atrás dele. É quando ele chega em Corinto. E em Corinto ele escreve esse texto. Essas cartas ele escreve de Corinto. É nesse cenário que Paulo escreve isso. E ele tem 2 preocupações. Porque quem está tomando conta é o Império Romano. Mas a cultura é grega. E os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Então eles estavam com os seus corações desanimados. Eles estavam aceitando a Jesus como o Senhor da sua vida,
mas aqueles que estavam morrendo, eles estavam esperando Jesus Cristo voltar, mas aqueles que morriam, eles estavam perdendo a esperança. E quanto àqueles que estão morrendo? E aí Paulo vem escrever: olha, acerca dos que morreram, não se preocupem, porque eles, se o nosso Cristo ressuscitou, eles também ressuscitarão. E aí é onde ele escreve isso: os mortos ressuscitarão primeiro. Ei, não fique sem esperança. O seu pai que se foi, você vai encontrar com ele no céu. A sua mãe que se foi, você vai encontrar com ela no céu. O seu parente que esteve na presença de Jesus todo esse tempo, você vai encontrar com ele no céu. Não fique sem esperança. É essa a mensagem. E qual é a segunda preocupação deles? Eles estavam esperando Cristo voltar e não estavam fazendo mais nada. E Paulo falou: bora trabalhar. Bora, vamos trabalhar. Igreja, durante muitos anos, o pastor Moisés, tem 44 anos dentro de igreja, e eu sempre ouvi: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Ele ainda não voltou, mas muita gente parou na vida esperando ele voltar, e ele está falando: trabalha, 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 porque eu vou voltar, mas eu quero uma igreja que trabalha, 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 trabalha. Ei, vira para o seu irmão e fala assim: tem trabalho para você. Bora trabalhar para o reino dos céus, amém? Glória a Deus. Queridos, qual é o significado de arrebatamento? Provém do termo grego koiné, rapta, da Septuaginta, transliterado neolatino, harpazo, latim clássico, raptus, do latim medieval, raptura, que significa ser tirado com força, ser tirado de um lugar às pressas. Isso é o significado de arrebatamento. Nós vamos ser tirados com força e com pressa. Amém? Atos, capítulo 1, diz assim: Jesus está 40 dias com os apóstolos, ensinando a eles, andou com eles, muitos sinais eles fizeram, estão reunidos no mar da Galileia. De repente Jesus começa a ascender aos céus, e eles estão assim, e eles estão assim, e de repente aparecem entre eles 2 anjos. Por que olhai para os céus, varões galileus? Este mesmo Jesus que os viste subir, ele ia de voltar. E depois dessa informação, é a grande pergunta: quando ele vai voltar? Queridos, nós temos pelo menos 3 linhas teológicas sobre o arrebatamento. A primeira, os pré-tribulacionistas. Fala assim: pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada, tirada, antes do período da tribulação e grande tribulação, dentro de um mesmo evento de 7 anos, que nós falamos da grande tribulação. Primeiro 3 anos e meio de uma falsa paz, depois uma perseguição muito intensa em todo o planeta Terra. Então é um período de grande tribulação. E os pré-tribulacionistas, eis-me aqui, acredita que a igreja será arrebatada, tirada, antes desse período de grande tribulação, onde terão eventos como a abertura dos selos, o toque das trombetas, as tragédias acontecendo uma atrás da outra na terra. Hoje nós estamos vivendo um período em que nós nos assustamos, nós bem nem saímos da situação do Covid, aí tem um terremoto que morre milhares e milhares de pessoas na Turquia. Aí é uma tragédia atrás da outra. Parece que a gente
mal digeriu uma informação, já vem outra. Imagine num período de 3 anos e meio, de 7 anos, Deus lançando a ira dele sobre o pecado na terra. Ai dos que estiverem na terra. Então nós, os pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja será tirada. E o texto de Apocalipse 3:10 diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr prova aos que habitam a terra. Vai vir uma grande luta sobre a terra, mas está dizendo aqui, e esse texto está sendo escrito para a igreja, e ele está dizendo assim: visto que você guardou a minha palavra, eu te guardarei da hora da tribulação. Da hora da tribulação significa que nós não participaremos, porque se fosse na tribulação nós estaríamos dentro dela. Eu te guardarei da hora da tribulação e não na tribulação. Nós seremos tirados, igreja. Eu creio assim. Mas existe uma outra linha teológica: os tribulacionistas. E o que são eles? Eles acreditam, são aqueles que acreditam que a igreja será tirada dentro da grande tribulação. Neste caso, a igreja passará e verá a presença do anticristo agindo na terra. Mas pastor, com tudo isso que está acontecendo hoje, nós já não estamos vivendo isso? Não, o anticristo ainda não se manifestou. O período de grande tribulação será a presença do anticristo governando o mundo. O cenário do mundo está pronto. Nós vemos guerras, rumores de guerras. Mateus 24, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Nós vemos o engano, a mentira sendo lançado a todo instante. Mas isso são princípios de dores. Fala assim para o seu irmão: você está vivendo princípio de dores. E isso nos remete a uma mulher quando ela está grávida. Então, as contrações da mulher quando ela vai ganhar o bebê vai aumentando, não é isso, meninas? Hein, meninas? Isso. Vai aumentando. E cada vez mais essas contrações estão aumentando. Sabe por quê? A terra está gemendo, clamando. E qual que é o clamor? Maranata, 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 Maranata. A terra está clamando: Maranata, Maranata. Os animais estão clamando: Maranata. E a igreja está: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? E nós temos os pós-tribulacionistas. O que são eles? Eles são aqueles que acreditam que a igreja estará vivendo na terra todo o período da grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação. Eles acreditam que a igreja estará vivendo esse período na terra, e somente no final da grande tribulação que a igreja será tirada. Mas aqui eu vejo um problema de linha teológica. Por quê? Se Jesus Cristo vem no final da grande tribulação e nós estamos aqui, eu me preparo para o final da grande tribulação. Se eu sei que Jesus virá somente no final da grande tribulação, e são 7 anos, então no final de 6 anos e meio eu me preparo no último 6 meses e espero a vinda do Senhor, mesmo com muitas lutas, mas eu sei que Ele vai voltar. Então essa palavra que está escrita em Mateus 24:36, ela perde o sentido quando diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, unicamente o Pai. Nós temos que estar prontos hoje. Não dá tempo de eu me aprontar amanhã. Eu posso daqui a 1 segundo
esse microfone cair, tchau, Moisés já foi. E olha lá, e o bispo também. Então eu tenho que estar pronto agora, não dá tempo, pastor, deixa para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Não dá tempo, eu tenho que estar pronto agora. E tem aqueles que acreditam que nós estamos vivendo o milênio, que é aquele período de 1000 anos, nós já estamos vivendo esse milênio. Mas aqui existe outro erro. Porque o milênio fala de Cristo reinando na terra e o anticristo preso. E é um tempo de paz, 1000 anos de paz. Gente, o mundo que nós estamos vivendo hoje tem paz? Então existe um erro teológico aqui. Porque a gente corre o risco de ser assaltado aqui fora. A gente corre o risco de sermos mortos. Violência atrás de violência. Nós estamos com uma guerra entre Rússia e Ucrânia ainda. Estão se falando de uma terceira guerra mundial. Então, nós não estamos no período do milênio. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que é o arrebatamento? O que vai acontecer no arrebatamento? Arrebatamento, ser tirado com força. O que vai acontecer no arrebatamento? Os salvos vão subir. O que vai acontecer com quem subir? Vamos viver eternamente com Cristo. O que vai acontecer com quem ficar na terra? 7 anos de muito sofrimento. Quem vai subir no arrebatamento? Os salvos em Cristo Jesus. Quem vai ficar na terra? Aqueles que não creram na mensagem da salvação e não se arrependeram. Essas são perguntas que nós fazemos e que nós vivemos todos os dias. E eu quero fazer outra pergunta para você. Você está pronto para viver a eternidade? Pastor, o que é a eternidade? Nós vivemos num tempo que nós chamamos de cronologia. E Deus vive no Kairos, eternidade. E na cronologia que nós vivemos, nós envelhecemos, nós adoecemos, nós nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos. Mas o texto de Eclesiastes 3, do 10 a 11, vai dizer assim: tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O Senhor plantou no meu coração e no seu coração algo que é só vivido no céu: o desejo pelo eterno. Está dentro de mim e de você esse desejo. E quando eu tenho esse desejo dentro do meu coração, o que eu faço? Eu deito e durmo com Ele. Eu acordo com Ele. Eu ando com Ele. Eu tomo as decisões do meu dia a dia com Ele. Eu vivo para Ele. Eu me entrego para Ele. E nisso eu vou vivendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Eu vou avançando rumo à eternidade, vivendo aqui na terra, desejando algo que é do céu. Glória a Deus. Presta atenção, igreja. Cristo viveu isso. Cristo viveu isso em João 17, do 1 ao 5. Ele vai dizer assim: tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas, pastor? Mateus 16, 33. Pai, eu venci o mundo. Aí ele vai dizer assim: e tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, a único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é essa: eu deito com Ele, eu levanto com Ele, eu ando com Ele. E a vida eterna é essa: conhecer a Deus como o único Pai, como o único Deus, como o único Senhor, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu durmo com o meu Deus, eu acordo com o meu Deus, eu ando com o meu Deus, porque eu vivo nessa terra a eternidade do céu. Glória a Deus. João 14. Ele tem um diálogo com os discípulos. Filipe fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No verso 6: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e não me tendes conhecido. Quem vê ao Pai vê, quem me vê, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Tudo que eu tenho feito, Filipe, eu não faço de mim mesmo, eu faço do meu Pai. Se você não crê crê pelo menos pela maneira como eu me comporto, como eu ando. Olha o meu testemunho de vida. Eu faço os mesmos milagres que o meu Pai fez. Deus disse: haja luz, houve luz. Deus disse: seja criado os céus, mares e terra, e foram criados. E Jesus Cristo veio e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, veja, ele viu. Em nome de Jesus, anda por cima das águas. Eu ando, é os mesmos sinais, é o mesmo poder, é o mesmo milagre, é o poder da palavra de Deus na boca de Jesus. E ele disse: eu venci o mundo. E ele disse para a igreja Catedral da Fé: e vocês vencerão também. Glória a Deus. O arrebatamento no Antigo Testamento. Pastor, teve arrebatamento no Antigo Testamento? Existe uma figura. O Antigo Testamento é uma sombra daquilo que há de ser revelado. E lembrando que no Antigo Testamento, esse mistério de Cristo com a igreja, ele está oculto, ele está escondido, e ele está sendo revelado para nós. Lembrando que o mistério do arrebatamento é algo que está oculto aos olhos humanos. Paulo chama isso do mistério quando se relaciona a igreja com a noiva. Diz assim em Efésios 5:32: este é um mistério grandioso, refiro-me contudo à união entre Cristo e a igreja. E no Antigo Testamento nós vamos ver essa figura na vida de Enoque. Enoque, pastor, sim, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 5, vai dizer assim, verso 18 ao 24: aos 162 anos Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus
300 anos. Depois que Enoque gerou Matusalém, andou 300 anos com Deus e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Quando eu ando com Deus, quando eu vivo uma vida na presença de Deus, quando eu estou na presença do Pai, buscando as coisas do Pai, buscando as coisas que Paulo fala, olhando para o alto, olhando para Jesus, tendo a mente transformada, andando com Deus, quando a trombeta soa, foi. Noé. Veja que Enoque, capítulo 5, Enoque foi tirado. Andou com Deus e foi tirado. Capítulo 6, 7 e 8 vai falar de um dilúvio. Por isso que nós acreditamos que a igreja será tirada antes de uma grande tribulação. Enoque andou com Deus e foi tirado. Depois veio o dilúvio. Morte, juízo. Lembra que o Vinícius ministrou o que para nós é uma palavra de redenção, de cura, de vida, ao mesmo tempo para quem não aceita é uma palavra de juízo? É muito sério, gente. E depois nós vamos ver a figura de Noé. Noé vive a sua vida, Deus o chama, constrói um barco. Noé começou a construir um barco e falava, vai chover, vai chover, vai chover. Sabe quantos anos? 100 anos. Imagine 100 anos com essa mesma conversa. Vai chover, vai chover. E o povo, Noé, os pinos já estão soltos, hein, Noé? Esse negócio você começou a falar, você era novinho, hein? Você tinha cabelo, hein, Noé? Tá caindo os cabelos aí, hein? Já tá dando dor no corpo, hein, Noé? E ele, vai chover. Vai chover. Até que Noé entrou na arca. E a arca simboliza Cristo. E Noé simboliza a igreja. E Noé entrou na arca. E aí tem gente que fala assim, tem gente que é tão incrédulo e fala assim, mas dentro da arca fedia. Porque imagine um macaco querendo fazer sacanagem com a ovelha. Imagine o leão querendo engolir o macaquinho. Imagine a bagunça que estava dentro daquela arca. Podia até ter bagunça, mas dentro da arca tinha vida. Lá fora tinha morte. Dentro da arca podia até estar fedendo, mas tem um cheiro de fezes aqui, mas tem vida. Dentro da arca tem vida. E eu ir para a igreja e ser crente igual Moisés, aqui dentro tem vida. Aqui dentro tem vida. Para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida. Glória a Deus. O arrebatamento no Novo Testamento. Voltamos lá para o texto principal. Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Existe uma sequência de fatos. Pois dada a palavra de ordem. O que é palavra de ordem? Normalmente nas assembleias, nos fóruns, tribunais, a pessoa que é mais importante lá, dada a palavra de ordem, ele coloca uma sentença. Quem dará essa própria palavra de ordem? O Senhor Jesus. E dada a palavra de ordem, o Senhor Jesus se levanta. Vamos embora buscar a igreja. Ela está pronta. O próprio Senhor. Dada a palavra de ordem, chegou o momento de buscar a minha noiva. Com a voz do arcanjo. Queridos, abre por favor para mim Números capítulo 10.
com a voz do arcanjo, um anjo de alta patente. Números capítulo 10. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fazes 2 trombetas de prata. Toda vez que prata nós olhamos na Bíblia, normalmente ela está ligada à redenção. Faze 2 trombetas de prata, de obras batidas as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da congregação. Quando tocarem, é sinais diferentes. Quando vai falar aqui, quando tocarem, toda a congregação se ajuntará à porta da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocares, as 2, arrebate, partirão os arraiais que se acharem acampados do lado oriental. E aí eles começam aí. Aqui eles estão indo para a terra prometida. Só que não adiantava tocar e vir todo mundo. Então tocava, cada hora tocava uma e se ajuntava. Os príncipes iam se ajuntando. Tocava uma, os príncipes se ajuntavam. Tocava uma, os príncipes se juntavam. Faz 2 milhões de anos que essa uma trombeta está tocando. Qual é essa trombeta, pastor? O Evangelho, dizendo: arrependam-se, se ajuntem. 2.000 anos, se arrependam, se ajuntem. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E o que nós estamos fazendo? Ajuntamento. Nós estamos nos ajuntando. E a mensagem está sendo tocada. Ele vai voltar. Se ajuntem. Se ajuntem. Porque dada a palavra de ordem, ao ressoar da trombeta de Deus, a segunda trombeta, faz 2 milhões de anos que nós estamos sendo ajuntados. 2.000 anos que a igreja está sendo ajuntada. Vai tocar. Bora para a terra prometida. Chegou a nossa hora. Vamos embora. A trombeta está tocando. Vamos nos ajuntar. Arrependam-se. 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 Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Arrependam-se. Arrependam-se. Ao ressoar da trombeta de Deus, será o momento, será somente para a igreja. Uma pessoa estará no campo, 2 pessoas estarão no campo, uma será levada, outra será deixada. 2 estarão numa mesma cama, uma ficará, outra partirá. A trombeta vai soar. O toque do ajuntamento está acontecendo. Tinha que se apresentar diante do líder lá, Moisés, que simbolizava Deus, representava a figura de Deus. Se apresentem diante dele. Nós estamos nos apresentando, mas vai tocar. E aí, um está lá lavando sua louça. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Aí o outro saiu para trabalhar. Senhor, guarda a sua igreja. Aí o outro está lá de joelhos dobrados. E o outro está lá ganhando seu neném. E de repente vem aquela alegria no seu coração e você não sabe o que está acontecendo. E de repente aquele negócio começa a inundar o seu coração de alegria. E tem gente que está sofrendo, mas ele não consegue entender. E uma alegria começa a transbordar no seu coração. É a conexão do pai com o filho, com a igreja. E aquilo começa a te encher e você está lavando louça e você está fazendo as suas atividades. E de repente a trombeta tocou. Fomos embora. E aí nós vamos ouvir aqui, ó. Muito em breve vai sair uma notícia.
que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Ao ouvir voz de lamento, vai dizer neste momento: este povo foi embora. Nós vamos embora, queridos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios 15, dos 51 ao 57 diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra de Deus que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, mas graças a Deus, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. É num momento, é num piscar de olhos. Nós vamos estar andando. Eu não sei explicar, gente, a minha cabeça não processa, porque é a mente de Deus. Eu não consigo processar o que é um piscar de olhos e nós todos sumimos. Só que isso que é corruptível, essa carne, se revestirá de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá de imortalidade. Nós seremos semelhantes a Cristo. Ninguém nos para, ninguém nos breca, ninguém nos detém. O diabo pode até tentar, venha o que vier, eu não abro mão da minha promessa. Eu não negocio estar na presença do meu Senhor Jesus Cristo. É inegociável. Eu não negocio com ninguém. Eu não negocio com meu pai, com a minha mãe, com a Damares, com o Jonatas, com a Mariane, com a minha família. É inegociável. Eu não negocio. Mas eu não quero mais servir a Deus. Eu continuo te amando. Eu entrego minha vida, eu me dou por você. Mas eu não abro mão da minha promessa. Eu decidi servir a Senhor Jesus Cristo. É inegociável. Porque num momento já foi. Todo esse sofrimento que nós vivemos aqui, querido, é passageiro, é espontâneo, é esporádico.
é secundário, perto da glória que há de ser revelada em mim e em você. Oh Deus. Mas eu quero fazer um alerta. Parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Eu não vou ler. Meu tempo já está indo embora, já foi, na verdade. Mateus capítulo 25 vai dizer da história da parábola das 10 virgens. E Jesus conta assim, ó, existiam 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Todas se vestiram, estavam prontas para um noivado. Todas saíram para um casamento. Todas estavam andando juntas. Só que ele vai dizer assim: e as prudentes pegou consigo as lamparinas e vasilhas. As insensatas, ele fala, tem texto que diz insensatas, outras diz tolas e outra diz loucas. As imprudentes, as insensatas, as loucas, pegaram somente a candeia, a lamparina, e saíram. E saíram as 10, e não se preocuparam, e foram. E o texto vai dizer, e tardando o esposo, todas dormiram. Mas aí à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. E as imprudentes disseram às prudentes: nos dá um pouco do seu azeite. As prudentes disseram assim: não podemos, porque há de faltar para mim e para você. Vai comprar. E elas foram. Mas só que era meia-noite. E dada a palavra de ordem, próximo da meia-noite. Então está tudo fechado. E elas foram, começaram a procurar. Me dá azeite, bate na porta, me vende azeite, me vende azeite, me vende azeite. Elas até encontraram, porque elas voltaram com o azeite, mas a porta estava fechada. E tem alguns textos que vai dizer que elas não estavam prontas. E aí o que acontece? Eu falei, Senhor, na minha cabeça, eu falei, Senhor, não faz sentido. O Senhor sempre nos ensina a compartilhar. O Senhor, partindo o pão, compartilhou. O Senhor fala, se te pedir para andar 1 milha, anda 2. Se te pedir para tirar a sua veste, tira também a capa. Senhor, não faz sentido, por que não compartilhar o azeite? E o Espírito Santo falou, vai ler o texto. E eu fui ler. Falei, Senhor, não faz sentido. Ele falou, filho, eu não estou falando das vestes, é algo exterior. As vestes são algo exterior, o azeite é algo interno. Eu não podia compartilhar de algo interno. Eu não podia, porque eu era sensato. Quantas vezes ele está falando, e aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, filho, eu estou falando da prudência e da insensatez. Filho, eu estou falando para você ser prudente. Filho, quando eu falo para você ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Filho, eu estou falando para você, vai orar. Você vai orar. Filho, eu estou falando para você, tenha comunhão com o seu irmão. Aí você tem comunhão com o irmão. Mas quando você age imprudente, Jesus Cristo vai orar e você não vai. Vai ler a Bíblia e você não vai. Pede perdão para o seu irmão e você não pede. Vive em paz com o seu irmão e você não vive. Isso é imprudência. E por causa da imprudência, elas não entraram. Por causa da imprudência de não ler a Bíblia, por causa da imprudência de não orar, por causa da imprudência. E tem uma frase que eu falo que é do inferno. Quem inventou essa frase? Não tem nada a ver. E não tem nada a ver, está levando a igreja para o inferno. As vestes brancas que elas estavam vestidas era algo externo. Mas existe algo aqui dentro, meus queridos, que é individual. Nós estamos num culto coletivo, certo? Todos viemos com o mesmo propósito de adorar, certo? E por que quando nós estamos adorando, um está assim, outro está assim, outro está assim, e outro está assim, ó. O culto é coletivo, a adoração é individual. Eu busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Meu querido, vira para o seu irmão e para a sua irmã e fala assim: sede prudente. Vigia, meu irmão. Leia a Bíblia. Ore mais. Perdoe mais. Adore mais.
Fala aí, nós vamos viver eternamente com Cristo. Glória a Deus, aplaude ao Senhor. Pastor, o que acontecerá depois que a igreja for arrebatada? A Bíblia fala que nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Tribunal, pastor? Será que nós vamos ser condenados então? Uma igreja que será julgada, pastor? Não. O tribunal de Cristo e trono branco são situações distintas, diferentes, para públicos e pessoas diferentes. Tribunal de Cristo para a igreja. Para que então, pastor? Para que as nossas obras sejam postas no fogo, e a nossa obra será queimada, e a obra que resistir ao fogo, este receberá galardão. Agora vira para o seu irmão e fala assim: tem galardão para você. Tem bênçãos para mim e para você eternas. Bênçãos eternas por aquilo que você fez aqui na terra. E tem um texto bíblico que Jesus Cristo diz assim, a palavra de Deus diz: se você pode fazer o bem e não faz, este peca. Querido, eu posso fazer o bem e isso vai me gerar galardão. Eu vou ser presenteado por aquilo que eu tenho feito, lembrando que as nossas obras não nos salvam. O pastor falou. Não, o pastor não falou. Aquilo que eu faço de bem ou de mal não me dá direito à salvação. O que me dá direito à salvação é eu me arrepender dos meus pecados, confessar com as minhas bocas que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e crer com o meu coração. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, então serás salvo. Por meio da fé, é a graça, por meio da fé. Efésios 2:8. Mas aquilo que eu faço, pelo fruto se conhece as árvores. Não existe árvore boa que dá mau fruto, e árvore má que dá bom fruto. Aí eu começo a olhar para a minha vida, porque não adianta eu olhar para a vida da Damares. Porque a Damares vai sentar e falar com o pai aos pés do ouvido. Pai, sabe o que foi? Sei. Não, mas o Moisés fica tranquilo que eu vou pegar ele daqui a pouco. Mas agora é com você. Sabe o que foi, Moisés? A Damares, Deus. O Jonatas. Não, fica tranquilo que eu vou acertar com ele. É com você agora. Vamos pôr as suas obras aqui. E aquilo que eu fiz, querido, vai ser colocado no fogo. E o texto vai dizer que existem obras. Romanos 14, do 10 ao 14 diz assim, na versão, essa Bíblia que me emprestou, gente, a Rosângela me emprestou a Bíblia dela e eu não devolvi mais. Aleluia. A versão da Bíblia, linguagem contemporânea, tremenda. Prestem atenção nesse texto. Além do mais, o que você vai ganhar ao criticar o seu irmão? E quando você é tolerante com alguma irmã, preciso dizer que isso faz de você parecer um tolo ou algo pior. Afinal, um dia todos nós iremos nos ajoelhar para sermos julgados na presença de Deus. Sua crítica ou sua tolerância não vão melhorar sua situação nem um pouco. Leiam vocês mesmos o que as Escrituras dizem. Tão certo como eu vivo e respiro, Deus diz, todo joelho se dobrará na minha presença, toda língua dirá a pura verdade, que somente eu sou Deus. Portanto, parem de se preocupar indevidamente com os outros. Vocês já têm o bastante com o que se preocupar, cuidando da própria vida diante de Deus.
deixem de lado a atitude de querer decidir o que é certo para o outro. Preocupe-se em não se intrometer na vida dos outros, tornando a vida mais difícil do que já é. Deus está dizendo para mim: Moisés, você vai dar conta da sua vida, a Damares vai dar conta da vida dela, dos frutos que vocês produziram. Queridos, eu preciso andar na presença do Senhor, sim, e isso tem que gerar frutos de vida em mim. 5, 21, 22. Olha o que Coríntios diz, 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Porque ninguém pode apresentar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ou a obra de qualquer um se manifestará. Na verdade, o dia de Cristo declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Tem galardão, queridos. Aquilo que você faz. Quando eu chego aqui na igreja e limpo esse banco, não tem ninguém aqui dentro da igreja, mas Jesus está vendo. Quando eu estou lá lavando louça, antigamente a gente falava que era profissão de mulher, hoje é profissão dos homens também, lavando louça, e você está orando, intercedendo por alguém, e ninguém está vendo, queridos. Tem galardão. Quando você vai fazer uma visita que ninguém está vendo, tem galardão. Ah não, é legal ser o pastor, porque olha, o pastor tem uma igreja sentada e estão ouvindo o pastor. Queridos, o que vai ser julgado é a intenção do coração do Moisés. Será que ele está pregando hoje, nesta noite, para ele receber aplausos? Ou ele está pregando para que a igreja do Senhor seja glorificada em Cristo Jesus? Tem galardão. Deus julgará a intenção do nosso coração. Faz com amor, faz com carinho, faz com dedicação. Ah, mas Senhor, ele não merece. Não importa se ele não merece, você está fazendo como se fosse para o Senhor, e o Senhor merece. Você não está fazendo para mim, você está fazendo para Cristo. Faz o seu melhor para Cristo. Senhor, eu estou fazendo para o Senhor, porque eu sei que tem galardão. Grupo de louvor, vem, por favor. Já tomei muito tempo. As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Enquanto na terra está passando por 7 anos de grande angústia, de grande tribulação, a igreja estará vivendo no céu. Quando a igreja for arrebatada, nós vamos passar pelas obras, as nossas obras vão ser provadas no fogo, e aí nós vamos viver o que a palavra de Deus diz, que um momento de 7 anos é o casamento do noivo com a noiva, é o encontro do noivo com a noiva. Lembra o começo do texto de João 14? Quando a Carlinha foi pregar isso, eu falei: Jesus, ela está falando meu texto. João 14, Jesus está dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos morar com Cristo eternamente, mas vai ter um momento do noivo com a noiva. Queridos, é um momento de nós celebrarmos, porque é um momento de grande alegria. É a igreja triunfante, é a igreja vencedora, é a igreja que venceu, é a igreja que permaneceu fiel, é a igreja que se entregou, que se rendeu ao seu Senhor.
vai dizer assim: então ouvi o som de muitas águas, a multidão de coros, o som de uma poderosa cachoeira, o som de um poderoso trovão. Aleluia, o Senhor reina, o nosso Deus, o soberano poderoso. Vamos celebrar, vamos nos regozijar, vamos dar a Ele glória. O casamento do Cordeiro vai acontecer, a sua esposa já se aprontou, ela recebeu um vestido de noiva, de linho brilhante e resplandecente. O linho é a justiça dos santos. O anjo me disse: escreve isto: abençoados são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele continuou: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós vamos fazer festa no céu. Vai ter festa no céu. Vai ter festa para mim e para você. A pastora Meire, foi a pastora Meire. Ela falou assim: num casamento, as meninas estavam sentadas aqui, ó. Depois a Kátia falou que ficou com as pernas ruins. A idade, aleluia. E aí, o que aconteceu? A pastora Meire falou assim: é o casamento onde a noiva vai ser recebida. Jesus desce nos ares. Já faz a marcha nupcial aí. Ouve o brado do Senhor. Jesus vem. Jesus para nos ares. A noiva é arrebatada. E os anjos estão assim, ó, boca aberta. Quem é essa que está vindo aí? É a noiva. É a eleita, é a preciosa, é a separada, ela é adornada, ela é vestida de honra, de glória. É a noiva que vai ao encontro do Senhor. E eu termino esse último texto. Mais 3 minutos eu devolvo para o grupo de louvor. Uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim. E quem vencer, e quem tiver fome, e quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Se coloque de pé, por favor. Queridos, pastor, eu dei 2 minutos, tá? Tem uma igreja vitoriosa em Apocalipse. Apocalipse do capítulo 2 ao capítulo 3 vai falar das 7 cartas às igrejas. Lá vai falar: ao anjo da igreja diz o Senhor. Ao anjo da igreja diz o Senhor. A igreja de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Esmina. Ao que vencer, eu lhe darei um novo nome.
Ao que vencer eu lhe darei novas vestes. Ao que vencer eu lhe darei o direito de comer da árvore do fruto da vida. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Por que ele está escrevendo isso para a igreja? Porque dentro da igreja existem aqueles que podem não vencer. Ao que vencer. Seja um vencedor, meu querido. Pastor, eu venço por mim mesmo. O pastor Joselito falou a semana passada: nós todos somos fracos e falhos. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Pede para Ele: me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Papai, não deixa eu desistir, não. Não deixa eu parar, não. Me faz continuar. Me faz amar mais. Me faz orar mais. Me faz avançar mais. Me faz continuar. Sede fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí Paulo fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Tem uma coroa de glória para você. Um novo nome, novas vestes. O choro já não existe mais. E você vai viver eternamente com o Senhor. E sabe qual que é o melhor de tudo? No céu não é a rua de ouro, não é as coisas que foram construídas no céu, mas nós estaremos eternamente com o Senhor. E aquilo que eu falei aqui no começo, o que eu vivo hoje aqui na terra, eu vou viver eternamente no céu. E vou andar com Jesus, para a glória de Deus Pai, sem defeito. Coloque a mão na sua cabeça e no seu coração. Me perdoe pela demora. Senhor, eu oro pela tua igreja, para que nós possamos estar prontos. Se o Senhor voltar agora, que nós venhamos subir contigo. Se o Senhor voltar amanhã, nós estejamos prontos para subir contigo. Se o Senhor voltar daqui a 10 anos, que nós estejamos prontos para subir contigo. Se o Senhor voltar, Pai, não sei quando, mas eu sei que o Senhor vai voltar, que nós estejamos prontos para subir contigo. Pai amado, eu te peço, Senhor amado, que nós venhamos viver uma vida de santidade na tua presença, prontos para esperar a tua vinda, prontos para quando o Senhor voltar, Pai amado, e juntos estarmos contigo. Pai amado, eu te louvo e te agradeço por essa igreja, Senhor, e aquilo que eu não pude falar, Senhor, aquilo que eu não consegui, ministra ao coração dos seus filhos, ó Espírito Santo, leve essa palavra ao coração dos filhos de Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Catedral da Fé, Catedral da Fé, uma comunidade de famílias, lugar de gente feliz. Gente feliz.